Já vamos aqui agora, já vamos... A primeira matéria, roda aí a primeira matéria e em cima dela nós vamos aqui já fazer esse debate e esses são temas importantes. Você que sintonizou, não saia daí, muita coisa você vai ficar sabendo, muita coisa você pode também interagir conosco. Já roda a primeira matéria. A inflação subiu mais uma vez e isso refletirá nos preços nas compras mensais e na gasolina. Os dados são divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que mostram que a inflação média pelo Índice Nacional de Preços do Consumidor teve alta de 10,25% nos últimos 12 meses. No mês de setembro, a alta foi de 1,16%, acumulando altas de 6,9% no ano. O item que teve maior aumento foi o pimentão, com 96,4% de alta. Em seguida estão a abobrinha, com 64,9%, e o etanol, com 64,77%. O repolho finaliza essa lista, com 57,9%. Entre os itens que tiveram alta com maior peso no bolso do consumidor estão a gasolina, com um aumento de quase 40%. O gás de cozinha teve aumento de 35% e as carnes com 37%. Gabriel Regis para o jornalismo da Rema TV. Olá, olha, agora você vai ficar sabendo como é que a gente vai fazer o debate. O debate ele se faz necessário. Otacílio, eu vou começar com você. Vamos lá, o grande vilão é o combustível gás de cozinha. Mas eu vou ler. Qual a solução? Dolarizou, commodities. O que é que o Paulo, ministro da Economia, tem que fazer nesse momento, na sua opinião? Nós estamos no campo da opinião. O que ele precisaria fazer um amplo debate nesse sentido, para pelo menos controlar esses preços altos que afetam na cesta básica? Então, desde 96, quando lá atrás o Brasil implementou o Plano Real e você teve aquela política cambial de praticamente fazer paridade ali entre real e dólar, você acabou prejudicando as exportações brasileiras em razão de uma valorização artificial da nossa moeda, encarecendo os produtos brasileiros no mercado externo, né, e tornando os produtos externos mais baratos aqui no Brasil. Então é só lembrar lá, na Copa de 94, nós assistimos a Copa nas TVs mexicanas, né? Então, tamanha era a força da nossa moeda. E em 96, o então secretário e também deputado Antônio Candi fez uma lei, o Márcio pode até falar melhor, que isentou os produtos, né, do agronegócio praticamente, também mineral, ou seja, todo produto in natura ou semi-elaborado que saísse do Brasil, fosse exportado, era isento do ICMS, o que tornou os nossos produtos mais baratos. Isso era uma situação importante para aquela realidade, naquele momento, quando o real era $1. O que aconteceu agora nessa pandemia, né? O dólar se valorizou e nossa moeda desvalorizou. Nós tivemos aí momentos no ano passado que o dólar chegou perto dos R$6, tornando os nossos produtos muito baratos no momento em que você tinha problemas sanitários em alguns países, né? Na China, na Alemanha, na Espanha, na África do Sul, problemas aí na suinocultura e também até na avicultura, de pestes, né, de gripes, que tiveram que abater, sacrificar esses animais. E aí todo mundo corre para comprar produto brasileiro, carne bovina, agora carne avícola, né, carne suína também. E aí você tem essa conjugação de fatores. Então, uma saída possível para minimizar, não estou falando para resolver, mas para minimizar esse problema, é você passar a cobrar alguma taxa dos produtos brasileiros, principalmente do agronegócio, né? Já que nós falamos tanto de soberania, uma das questões de soberania nacional é a soberania alimentar, né? Eu não falo assim, por exemplo, fazer igual o presidente da Argentina, que agora proibiu as exportações, que agora está congelando o preço. Não, isso aí é coisa que a história já mostrou que não dá certo. Mas quando você passa a cobrar 4%, 5%, 6%, quando o dólar prejudicar a nossa soberania alimentar, isso você, além de estar, vamos dizer assim, transferindo um custo para o setor externo, que nós chamamos na economia dos não residentes, né, de outras pessoas que moram fora do Brasil,
você, vamos dizer, reduz a demanda desses produtos, que aumenta a oferta no mercado interno, você reduz a demanda no mercado externo, né? Aumentando a disponibilidade desses itens no mercado interno, tornando ele um pouquinho mais barato, né? Reduzindo essa pressão da demanda internacional, e ao mesmo tempo estados podem, de certa forma, recolher tributos desse imposto aí e compensando, por exemplo, sobre... Não é só a questão, muita gente não fala também que o próprio ICMS é muito alto sobre energia, e nós estamos passando por um problema muito grave na energia, né? Então, ano passado nós tivemos uma inflação muito alta que era puxada pela demanda. Esse ano a inflação ela vem puxada sobretudo pelos custos, né? Custo da gasolina, custo do óleo diesel, custo da energia elétrica a partir de julho, que aumentou, deu uma disparada muito grande. Não foi falado aí, mas é um item que aumentou bastante. Por exemplo, pouca gente sabe, mas muito do preço aí da galinha, do frango, do ovo da galinha, que aumentou bastante agora, vem de aumento de custo da energia. Nossa galinha, ela fica... E combustíveis também, né, Otacílio? E também. Então, uma saída, viu, Zezinho, é o governo aproveitar essa reforma tributária e alterar a Lei Candia. Eu não estou falando aí para se cobrar igual se cobra 17% sobre nossas exportações, não. Eu estou falando de cobrar 4%, 5% e em momentos em que o dólar prejudicar o abastecimento interno. Olha aí. Vamos, Moisés. E aí, Moisés? Vamos aí, acrescenta aí no debate esse momento aí de inflação, preços altos. O que fazer? Bom, as medidas paliativas, como o professor Otacílio bem citou, está sendo tomada. Só que são paliativas. Ele mesmo disse, é óbvio que a equipe de governo acha que a solução é por aí, mas não é. São paliativas porque a gente tem que entender o seguinte: a gente vem de uma pandemia onde todas as economias estiveram paradas, estabilizadas devido à pandemia. E o que acontece agora? Agora, toda a estrutura econômica, aí não é só do país, é do mundo, está em movimentação e, claro, todo mundo correndo atrás para tentar recuperar o tempo parado. O que isso leva? Isso leva a uma demanda crescente em todas as áreas. E o que é isso, né? Voltando à questão da chave da economia, o que acontece? Os preços são determinados por onde? Pela oferta ou procura. Aumentou a procura e não tem oferta, o que acontece com os preços? Então hoje a gente fica nessa cortina de fumaça dizendo que a culpa é do ICMS. Não é verdade. Eu estou aqui representando, eu como servidor que conheço a área tributária, a culpa não é. A culpa é, óbvio, tem a questão do câmbio, que a Petrobras é uma empresa multinacional e hoje ela o governo tem 30% das ações, o restante hoje está na mão dos investidores internacionais. E se mexer na política, o que os investidores fazem? Vai lá e retira as ações. E a Petrobras quebra de novo, porque a Petrobras vem também num período de recuperação. Não podemos esquecer que há pouco mais de 5 anos, a Petrobras há 10 anos a Petrobras tinha uma perspectiva de crescimento enorme em cima do petróleo do pré-sal. De repente, mexeram erroneamente na gestão, a Petrobras desembocou, quase quebrou, e aí ela vem de uma recuperação. O que ela precisa agora? Também ter dinheiro para investir em cima do pré-sal, senão ela se perde. Então o governo, nesse momento, ele tem que ter cautela para mexer na Petrobras. Falou em privatizar. Não é privatizar que resolve. E aí eu, enquanto educador, eu também vou defender as minhas diretrizes. E aí, como professor, eu trouxe o quadro, não sei se está no visual aí, porque é o quadro que nos chama a atenção de algumas questões. Primeiro, em relação às origens da economia, já disse, o que determina preço? Demanda de oferta e procura. E como é que eu melhoro isso? Eu tenho que melhorar a produção. E como é que eu melhoro a produção? Vamos aqui nesse quadro aqui. Então eu tenho o tripé governo, família e empresa. Cada um tem uma missão, isso é histórico. Se eu não mexer nisso, eu fico inventando historinha e não trabalho o foco do problema. Então vamos lá, famílias. Família é responsável por quem? Por formar seres humanos, os melhores possíveis. E aí? São essa turma daqui que melhora aqui e melhora aqui. E aí onde é que o governo tem que focar? Primeiro nas famílias. A gente não pode esquecer que as famílias sofreram baques enormes, sofreram mexidas. Então, o foco tem que ser aqui, tem que ser na educação, tem que ser na educação financeira. Como é que um país como o Brasil, nessa dimensão,
no atual século, ainda deixa dúvida de que o foco tem que ser na educação e educação financeira. Hoje, o que determina nosso equilíbrio? A questão da gestão das finanças, que nós podemos ver mais adiante. Então, aqui, melhorei aqui. As empresas, qual que é a função das empresas? Produzir bens e serviços. Só que essa turma daqui tem que estar bem. Tem que estar bem profissionalmente, tem que estar bem equilibrado. Aí, quando eu melhoro aqui. E a função do governo? Gerenciar o quê? Produtos e serviços. Não mais do que isso, é procurar o equilíbrio. E aí, para isso, tem que ter produção. Hoje, no formato que está hoje, o governo fica tentando resolver questões daqui e não resolve a dele. E não sabe o foco. Qual é o foco? O foco é, governo, faz o que for possível para equilibrar e ter diretriz aqui. Um país como o nosso hoje não tem uma política educacional ampla para todo mundo, focada onde? Focada nas necessidades, que é outro porém. A gente tem educação hoje que os alunos estão formando no segundo grau, todo mundo sem saber o que é. Aí eu vou servir para quê? Não, agora você tem que encarar mais 5 anos, 6 anos ou 8 anos de graduação, para daí você estar mais ou menos preparado para ir produzir. Olha só que é isso aí, tá? Olha aí, tá bem, é isso aí. Márcio, e aí vamos aqui, nós estamos aqui nesse tema tão relevante, tão importante. E aí, Márcio, o que, na sua opinião, na sua vida vivida aí nesse tempo aí de economia, o que é que dá para ser feito? Eu sei que não tem uma vara mágica. O que é que os governos têm que fazer nesse momento? Então, a questão do preço do combustível, né, trazendo apenas para a questão do combustível, que o combustível ele tem um reflexo, né, muito grande nos demais setores da economia, o preço dele aumentando tem um reflexo muito alto. Então, a gente, trazendo o debate para o campo dos combustíveis, buscar os elementos que fazem o preço do combustível estar alto, continuar crescendo e não ter uma perspectiva de redução. Tem 2 componentes muito fortes, muito difíceis de ser resolvidos. A questão da taxa de câmbio, que o Otacílio explicou muito bem aqui as razões históricas da taxa de câmbio, mas, a meu ver, ainda tem um componente pior ainda, que é a questão de o governo não ter implementado uma agenda de reformas, uma agenda que atraísse investimentos externos e aliviasse a pressão do dólar. E agora, por a gente estar no momento de véspera de eleição, as reformas continuam muito complicadas, muito difíceis de serem feitas, porque a força política do governo tem ficado cada vez menor, né? O centrão é muito oportunista, então ele ora ele está do lado, ora ele não está, então ele não dá uma segurança para o presidente. Então, esse fator de ter construído internamente uma solidez nas políticas de reforma, uma visão de longo prazo do papel do governo, causa uma pressão sobre o dólar. Olha. E aí aumenta o preço do combustível. E tem um fator ainda maior, que é o preço do petróleo no mercado internacional, que não para de subir. Porque a pandemia fez com que o caminhão gigante, pesado da economia da indústria do petróleo desse uma parada. E agora o consumo volta com mais força e esse caminhão não consegue pegar a velocidade adequada. Então, esses fatores causam pressão no preço dos combustíveis. Colocar a culpa nos impostos é uma questão menor. É uma questão menor que agora, nesse projeto de lei que acabou de passar na Câmara, que vai para o Senado, e eu tenho sérias dúvidas se o Senado, que é o representante dos estados, composto na maioria por ex-governadores, né, eles vão pensar muito bem se aprovam ou não esse projeto de lei que está aí. E o reflexo do desconto no preço dos combustíveis vai ser pequeno, talvez não alcance nem 10%. Estamos falando em termos de 8% na gasolina, 3 ou 4% no óleo diesel.